Shalom, bom dia, graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Estamos aí para mais uma reflexão. E a reflexão de hoje será conhecendo Deus. Conhecendo Deus para me tornar conhecido. E aí, você é conhecido por Deus? Saiba que você é conhecido por Deus. Agora precisa você conhecer Deus, não é mesmo? Lá em 2 Coríntios 5,17, a palavra de Deus diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Quem está em Cristo, a nova criatura, conhece a Cristo, é lógico. Em Abacuque 2,14 diz: nossa missão, pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Nós precisamos conhecer Cristo, conhecer Deus, o Criador de todas as coisas. Foi Ele que nos formou, nos projetou. Agora nós precisamos conhecer Ele. Amém? Viver para honrar a Deus e fazê-lo conhecido em todas as nações, amando e servindo ao próximo, tornando-os discípulos de Jesus sob a orientação do Espírito Santo. É isso que Deus quer de nós. Que nós sejamos um discípulo dele, honrando e fazendo conhecido por ele. Amém? Nós vamos aprofundarmos mais aqui essa reflexão, dividindo a missão em 4 partes. Nós temos uma missão a cumprir, escolhida por Deus. Conhecendo Deus para torná-lo conhecido. Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Aí 1 Pedro 2, 9 e 10 diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia do Senhor. A misericórdia do Senhor são as causas de não sermos consumidos, por isso nós estamos aqui. Nós hoje somos um escolhido de Deus, conforme João 15,16. Não foi vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos, que o vosso fruto permaneça para sempre. Amém? Nós somos um escolhido de Deus, feitura do Senhor. Amado profeta Abacuque profetizou há 600 anos antes de Cristo que a terra toda um dia se encheria do conhecimento da glória de Deus como as águas do mar. Imagine aí. Todo o conhecimento viria. O apóstolo Pedro, 60 anos depois de Cristo, nos dá a entender com isso. Se dará, ou seja, pelo testemunho efetivo de uma raça eleita, sacerdote real, nação santa e povo propriedade exclusiva de Deus, a saber a igreja, o corpo de Cristo. Nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo e somos propriedade exclusiva de Deus, eleito sacerdote real. Toma posse dessa palavra. Paulo já havia dito isso em outras palavras. A mim, o menor de todos os santos, me foi dado desta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde o século oculto em Deus, que criou todas as coisas para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso, confiança mediante a fé nele. Amém? Nós temos esse ministério de propagar o evangelho de Cristo, sermos seguidores de Cristo sem nenhuma religião. Ser cristão, amado, não é religião não. Ser cristão é seguir a Cristo, aquele único que veio a este mundo, fez sinais, prodígios, maravilhas, morreu, ressuscitou, voltou para o Pai, enviou o Consolador e promete voltar. É esse que nós temos que seguir. Os demais nada fizeram. Deus pode ser conhecido
Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas os que gloriar-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrada, diz o Senhor. Jeremias 9:27. Quando Deus enviou Moisés e Arão ali no Egito, e perguntasse quem o enviou, e falaram, o eu sou. O eu sou quem enviou. Deus, amado, se revelou em Cristo. Ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem os revelou. Deus quer que aquele que a quem ele se revelou dê testemunho dele. Deus nos escolheu para isso. Responderam, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Atos 17, Atos 1, 7 e 8. Amém? Nós somos testemunhos de Jesus, propagar o Evangelho a toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Jesus Cristo, ele nos revelou o Pai. Jesus nos revelou o Pai. Sem Jesus, tudo o que poderíamos conhecer de Deus não seria suficiente para conceder-nos a salvação eterna, não é mesmo? Se nós apenas ouvíssemos falar de Deus, às vezes seria até em vão. Mas Jesus se fez carne, o Deus se fez carne, e Jesus habitou em nós, e ali nos mostrou que Ele é o próprio Deus. A amada ira de Deus se revela no céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Antes da vinda de Cristo, as pessoas não davam muito ouvido àqueles profetas, os juízes, não é mesmo? Paulo afirma, amado, que há um conhecimento de Deus que advém de observação das coisas criadas. Nós temos que observar as coisas criadas, tudo foi criado por Deus. Porém, esse conhecimento não produz salvação. Só saber que Deus criou todas as coisas não vai salvar ninguém. Ele é suficiente para gerar condenação, mas não salvação. Nós conhecemos Deus através da natureza, de tudo que Ele criou, mas isso aí não salva. A salvação é a redenção, reconhecer o preço que foi pago ali na cruz do Calvário por cada um de nós. O reconhecimento salvífico somente é possível por meio de uma ação reveladora do Espírito Santo. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela sua manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para que se pedem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, não é mesmo? Para que não lhe resplandeça a luz do evangelho e da glória de Cristo, o que é a imagem de Deus, porque não nos prepagamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como nossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Deus nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para a luz. Pedro é um exemplo dessa verdade. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem João Batista,
outros Elias e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro e disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Imagine aí. Pedro, revelado pelo Espírito Santo, falou, esse aí é o Filho de Deus, é o próprio Deus. E ali revelou a todos os seus discípulos. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Ali, o próprio Deus, através do Espírito Santo, revelou para Pedro que Jesus era o próprio Deus. Então, quem conheceu Jesus aqui na terra, conheceu Deus, não pela fisionomia, pela parte física, mas em espírito. Amém? Amado Espírito Santo, nos revela quem é Jesus Cristo, o nosso grande Deus e Salvador. Porquanto a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens, educando-nos para que, regenerados a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensatos, justos, piedosos, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual foi a si mesmo e se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Foi para isso que nós fomos escolhidos. Conhecer a Cristo, amado, é ser salvo, ter a vida eterna. Isso é a mesma coisa. Você, para ter a vida eterna, você precisa conhecer primeiro Cristo. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, é Jesus Cristo a quem enviaste. Olha só. Para a pessoa ter a vida eterna, precisa reconhecer que Jesus Cristo e Deus é o único e verdadeiro. Jesus ele afirmou, dizendo, disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? E respondeu Jesus, eu sou o caminho, sou a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesses conhecido, conhecereis também o meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Credes, ao menos, por causa das mesmas obras. Jesus foi bem claro, vocês estão comigo há tanto tempo, não me conhecem. Ainda não percebeu que eu sou o próprio Deus encarnado? Quem vê a mim, vê também o Pai. Eu e o Pai somos um só. Amado, conhecer a Deus, amado, é conhecer a Cristo. Quem esteve na época de Cristo, conheceu Deus através de Jesus. Nós não conhecemos. Jesus falou com Tomé, Tomé, bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Tomé viu Jesus, Tomé viu Deus, mas só acreditava vendo as obras. E Jesus fez as obras mostrando, eu sou o Jesus, eu sou o Deus encarnado. E falou, bem-aventurado aqueles que não veem e creem. Nós somos bem-aventurados porque nós não vimos Jesus. Nós não convivemos com ele na época que ele esteve aqui na terra. Mas quem conviveu com ele, aqueles discípulos, esteve ali com Deus e com Jesus, que é um só. Amado, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Antigamente Deus falava com os profetas, com os juízes, com os reis, e o povo não dava muito ouvido, aí Deus se encarnou, se fez carne, conforme o Evangelho de João 1. No princípio era o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou em nós. Ele, que é o resplendor da glória, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder.
Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior ao anjo, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Jesus, depois que morreu, ressuscitou ao terceiro dia, ele voltou para o Pai. E estava ali à destra do Pai, com o mesmo poder que ele tinha antes. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele seja toda a honra, toda a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém? A Ele, somente a Ele é dado toda a honra e toda a glória. É o único Criador. Foi o único que se fez carne e habitou em nós. Fez seu ministério, fez milagre, prodígio, maravilhas. Morreu, ressuscitou, voltou para o Pai e prometeu voltar para buscar a igreja. Você crê nesse Jesus? Os demais deuses você só ouviu falar. Nunca viu, ele nunca operou, nunca fez nada. E esse Deus que eu conheço é o Deus Criador de todas as coisas. Esse Jesus que esteve aqui há 2000 anos atrás, há mais de 2000 anos atrás, é o Deus que se fez carne. Então você tem que crer e seguir a esse, e não seguir a outros que nada fez, nada criou. Amém? Então precisamos conhecer mais e mais a Deus. Amém? Buscar conhecimento da palavra. Deus deixou a Bíblia Sagrada como o dicionário, a palavra dele, para nos dar a resposta a tudo. A Bíblia tem resposta para tudo, amados. A Bíblia é o nosso manual dos princípios, dos mandamentos. É a palavra de Deus. Então procure buscar conhecimento de Deus, se tornar conhecido, conhecer o Pai, assim como você conhece o seu pai biológico ou adotivo. Você precisa também conhecer a Deus, é o Pai espiritual. Amém? Espero que Deus já falou com você através dessa palavra. Vamos ouvir um louvor, né? E deixar Deus falar conosco. A resposta, as perguntas são cruciais. Conhecer Deus e torná-lo conhecido, como assim? Assim como você conhece seu pai te conhece. Então nós temos que conhecer Deus para Deus nos conhecer, né? Apesar de que foi Deus que nos criou, é Deus que sabe todas as coisas, mas Deus quer que você tenha essa intimidade com Ele. Conhecendo como Ele quer ser conhecido, é lógico que Ele quer. Ele não só quer ser conhecido, como é que Ele quer ter intimidade com cada um de nós. Quando, onde eu irei ter esse conhecimento, essa intimidade com Deus? Onde você estiver. Agora, basta buscar-me-ei, vos acharei quando buscar todo o vosso coração. Você vai conhecer Deus em Espírito. Amém? Vou meditar essa palavra, louvor. Eu creio que Deus já falou com você através da palavra. E agora ele vai falar através desse louvor. Amém? Acredita nesse louvor. Quero conhecer Jesus. Você quer conhecer? Um dia eu quis conhecer, hoje eu conheço. E busco a cada dia conhecer mais e mais. Conhecer mais e mais Jesus. Amém? Então, busque conhecimento através da palavra, através da intimidade. Entra para o seu lugar secreto, fala com Deus em secreto, Ele em secreto irá te dar a resposta. Amém? Medite nesse louvor e vamos orar. Amém. Eu quero te conhecer, Jesus, mais e mais. Conhecendo Deus para se tornar conhecido, amado. Precisamos conhecer, ter essa intimidade com Ele.
todo o seu orgulho, ser totalmente dependente de Deus, 100% dependente dele. Seja humilde, renuncie a tudo, entregue sua vida totalmente a Ele. Busque de Deus esse amor ágape que Ele tem para colocar. Busque do Espírito Santo o fruto do Espírito, o amor, domínio próprio, longanimidade, benignidade, a temperança. Tudo isso o Espírito Santo faz através do poder de Deus. Amém? Deus diz que a graça dele nos basta. Busca a graça do Senhor. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, te dou graça, te louvo, te exalto, Pai. Te agradeço pelo alto preço que foi pago na cruz do Calvário. Te agradeço, Pai, pela intimidade que eu tenho contigo, o Senhor comigo, por esse conhecimento que eu tenho contigo e que o Senhor tem comigo. Peço que eu continue na direção da minha vida e vá de encontro a essa pessoa que está assistindo esse vídeo. E ele também venha ter esse conhecimento contigo, que não venha ter dúvida igual Tomé, que ele venha reconhecer o alto preço que foi pago, reconhecer que ele morreu, ressuscitou, que voltou para o Pai ao terceiro dia, que promete voltar para buscar a igreja. E precisamos te conhecer mais e mais. Eu te louvo e te agradeço por tudo que tens feito, está fazendo, e creio que muito será feito para cada um de nós. A ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, exaltar teu santo nome. Amém e amém. Amém, amado? É isso aí. Conhecer a Deus para se tornar conhecido. Ele já nos conhece. Ele nos formou desde o ventre da nossa mãe. Ele nos teceu. Amém? Nós somos criaturas dele. Agora nós precisamos conhecer a Ele. Ter intimidade com Ele. É isso que Ele quer de nós. Que possamos conhecer mais e mais a Deus. Ele já nos conhece. Desde a fundação dos tempos. Agora nós precisamos conhecer. Os discípulos conheceram Jesus. E conheceram Deus através de Jesus. Jesus, Deus e Espírito Santo tornam só a Trindade Santa. Agora nós precisamos conhecê-lo e ter intimidade com ele. Portanto, lembre-se, Jesus nos ama, Satanás nos odeia e Satanás jamais irá permitir que você venha conhecer a Deus, ter essa intimidade com Deus. Jamais ele irá permitir isso. Ele é enganador, ele é trapaceiro, ele é usurpador, ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. Então não seja o Tomé da vida, ver para crer. Para ver tudo que existe, foi Deus que criou. Nós precisamos ter essa intimidade com Ele, amém? Então, fica na paz, tenha um bom dia e Deus na direção sempre. Amém? Bom dia, fica na paz.